Boa tarde. Tudo bem? Passaram bem a semana? Essa noite foi boa, né? Friozinho para dormir, né? Eu ainda moro lá no interior, lá na roça. Hoje, sensação térmica de 6 graus. Dormi sozinho, sem mulher, sem filho, tristeza, né? Ontem começou a esfriar e a chover lá onde eu estava. E eu fui buscar um carro na oficina. Eu tenho um carro que já passou bastante o tempo de uso, ele já tem mais de 50 anos de idade. E o mecânico falou assim: o tempo tá bom hoje, né? Bom para quê? Para chegar em casa, pegar as cobertas e ir pro sofá. Falei, para quem pode é bom. Ele falou assim, mas para quem vai sair para gandaia, para beber hoje, não tá bom, não. Você vai para onde hoje? Falei, vou para casa, vou me preparar, porque amanhã eu vou para a igreja, eu sou crente, não saio nem para gandaia nem bebo. Melhor coisa que você faz da sua vida, menino. A gente chega em boas condições hoje, num ambiente gostoso, adequado, que tenhamos juntos aqui, como irmãos, como amigos, aquilo que essa comunidade se propõe, a viver uma experiência real com Deus. Você que acompanha a gente pela internet, também receba as bênçãos de Deus onde você está. Terminamos uma série semana passada com a Santa Ceia e começamos uma nova série hoje. Juntos e Juntos todo dia. Uma série sobre família, sobre esse núcleo que tanto nos abençoa, que tem sido uma bênção, mas tantas vezes a base da maldição da sociedade. Para a gente refletir sobre família, essa é uma série de 3 episódios. Eu vou usar a história de um personagem que carrega aspectos um tanto dramáticos, aspectos um pouco pesados, de muitos questionamentos e poucas respostas. Vai ser baseado, nessa manhã, na história de Jó. O livro de Jó é uma das mais encantadoras obras da Bíblia. Como falei, é a mais dramática, provavelmente. O livro de Jó está localizado no bloco dos livros poéticos. A Bíblia é dividida em várias partes, Antigo e Novo Testamento. Tem no Antigo Testamento a Torá, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Depois, no Novo Testamento, os Evangelhos, as Epístolas e o Apocalipse. O livro de Jó está localizado no meio da Bíblia ali como um livro poético, ainda que ele não seja uma poesia. A sua obra é uma prosa, basicamente uma prosa, do capítulo 3 até o capítulo 42, são conversas, e o resumo da vida, da história de Jó, acontece no capítulo 1, 2 e no final do 42. O livro de Jó é dito que é uma peça literária singular, e chegaram a dizer que é a mais bela obra literária produzida pela humanidade. Então, gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia, acessar sua Bíblia. Jó, capítulo 1. O livro de Jó está bem no meio da Bíblia. Depois de Esther e antes de Salmo. Quem é Esther, né? Onde está Esther? O Salmo tem 150 capítulos, não dá para você achar rapidinho. Jó, capítulo 1. Vamos orar? Pai eterno, estamos com a Tua palavra aberta e desejamos, de alguma forma, Pai, ouvir e entender a Tua mensagem divina.
chegamos aqui com expectativas e o que de fato desejamos é manter uma comunicação, uma relação com o Senhor. Então, através da Tua palavra e da Tua verdade, fala conosco, nos ilumine, nos qualifique a entender aquilo que o Senhor tem pretendido para a gente. Oramos por Jesus, amém. Jó capítulo 1, verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no coração. Assim fazia Jó continuamente. O verso 6 sai do ambiente terrestre, sai desse nível que a gente vive. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme o Senhor? O autor dessa obra provavelmente seja Moisés. A história de Jó ela acontece num período patriarcal, num momento muito longe da nossa realidade. Provavelmente Jó fosse contemporâneo a Abraão. E o autor vai apresentar um pacote de atributos do perfil de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Integridade tem a ver com aquilo que é completo. Retidão, aquilo que é exato. E agora, uma dupla de conceitos é ofertado também. Ele é temente a Deus e se desvia do mal. Existe aqui um aspecto religioso e o aspecto do caráter. E no conceito oriental, é a religião que promove um caráter íntegro e reto. Características ausentes nessa geração. Jó, por si só, era reconhecido na comunidade, na vila, como alguém coerente. E aqui me surge uma lembrança. O mundo não espera dos cristãos santidade ou perfeição, mas espera coerência. E se tinha uma coisa que Jó era a tal da coerência. Jó é um camarada bem colocado. A Bíblia vai dizer que ele era uma máquina de reprodução. Ele tinha 10 filhos. 7 homens e 3 meninas. A Bíblia vai dizer agora qual era o seu status social, as suas condições financeiras. Vai dizer que ele tinha muitos animais, muitos bens. E, naturalmente, para ter aquele volume de bens, ele tinha uma vasta área para que vivessem seus filhos, seus animais e seus empregados. O número de empregados era tanto que Jó vai ser reconhecido como o maior de todos os do Oriente. Jó era um homem rico.
era o primo rico. Sabe, que homens do Oriente fazem com tanto dinheiro? Eu lembro que, quando eu era pequeno, eu ganhei uma bola dente de leite. Lembra da bola dente de leite? E à medida que o tempo foi passando, eu não queria mais a bola dente de leite. Eu queria uma bola boa, de qualidade, de couro, topper, pênalti. Eu queria ostentar uma bola decente. E a fase da bola continuou, mas chegou um outro período, que era do futebol de botão. Eu quero jogar futebol de botão, mas eu não quero jogar em cima do vidro da mesa. Eu quero ter uma quadra, uma prancha para jogar futebol de botão. E aqui no Ocidente, se você quer colocar seu filho para jogar futebol numa brincadeira, você dá um PS4 e um FIFA 19. Um oriental, não. Ele compra o Manchester City e o PSG. O Sheik vai se divertir com os maiores times da Europa. Eu lembro que eu ganhei um Fordinho 30 de fricção. E aquilo ali para mim foi o máximo. E eu sonhei em ter um carrinho de controle remoto. E eu comprei um carrinho de controle remoto às vésperas do meu casamento. As crianças queriam ter um autorama, né? Lembra do autorama? Os orientais não brincam de autorama. Eles montam um autódromo para os filhos se divertirem. Em Abu Dhabi tem o parque temático da Ferrari, o maior parque de diversões do mundo, são 86 mil metros quadrados. Tem a montanha-russa mais rápida do mundo. O parque da Ferrari não é da Ferrari, é de um sheik. Ele convidou a Ferrari para estampar a marca do playground de seus filhos e netos. Gente rica não coloca o filho para andar num kartzinho de 5 HP. Ele monta um autódromo. O dono do Manchester City, para quem gosta aí de automobilismo, ele levou, em 2009, o Grande Prêmio da Fórmula 1 para os Emirados Árabes. Aquela pista bonita de Abu Dhabi, que a gente assiste da Fórmula 1, não é do Estado, é de um sheik. Ele investiu alguns milhões ali, que não fizeram muita diferença na conta dele, porque ele é um bilionário, e ele colocou ali um estádio onde vai ter as finais de futebol do ano, tem um autódromo, tem pistas de kart, um hotel 7 estrelas. Com o dinheiro que ele tem, ele pode ter um hotel de 7 estrelas, né? Eles intitularam 7 estrelas. Provavelmente Jó vivesse uma situação muito semelhante. Ele era rico, ele era poderoso, ele era reconhecido, ele era grande. Independente da condição financeira, a família de Jó era uma família unida. Era uma família que celebrava a vida. A Bíblia vai dizer que os filhos de Jó se juntavam para oferecer banquetes para os irmãos, para comer junto. E se tem uma coisa que é boa na vida é comer, né? Tá chegando um período mais frio, a galera vai se acabar e vai chegar a setembro, projeto verão, porque esse período frio a gente se veste melhor, mas come beleza, né? Diz que crente não bebe, mas come que é uma beleza. Os filhos de Jó celebravam a vida na mesa. Eles comiam juntos, eles trocavam olhares, eles conversavam, eles curtiam estar em família. Estar à mesa junto se tornou um evento em nossos dias. A gente tem limitado estar à mesa com a nossa família para a ceia de Natal e alguns outros poucos eventos no ano. Eu tenho percebido que isso é uma estratégia do mal para cada vez mais afetar as famílias. Em 2013 foi noticiado uma pesquisa realizada em Londres, na Inglaterra, mas mais especificamente em Londres. Num determinado período, eles fizeram uma análise do número de mesas de jantar que eram vendidas. E nesse período, 8%, houve um decréscimo em 8% do número de mesas de jantar vendida.
um decréscimo. Mas houve um crescimento do número de mesa de escritório em 40%. Perguntado para os londrinos se eles possuíam mesa de jantar em casa, 25% disse que não. 25% disse que não tinha mesa de jantar em casa. Muito se dá pelas novas arquiteturas, muito se dá pelo modelo de consumo gastronômico que a gente vive, e tantas outras informações mais. 25% não tem mais mesa de jantar em casa. 2017, continuando esse estudo da mesa, eles notaram que o desenvolvimento educacional das crianças tem diminuído. Eu estou falando de Londres, eu não estou falando do Brasil, estou falando da Inglaterra, não do Brasil. O desenvolvimento acadêmico das crianças tem diminuído, a violência entre os jovens tem aumentado e o número de divórcios aumentado significativamente. 42% dos que casam terminam o casamento. E a média de casamento na Inglaterra, 11 anos. Conclusão que o estudo chegou. A falta de relação à mesa tem afetado diretamente as famílias. A família de Jó sentava à mesa para comer, para ceiar, para celebrar a vida. E eu tenho percebido uma investida do mal, cada vez mais desconstruindo isso que era uma alegria, que era uma bênção, que era um momento marcante na existência humana. Não só pela comida, mas pela convivência. O diabo tem desconfigurado a mesa. Não existe mais conversa em torno da mesa. Não se pergunta mais para os filhos na mesa como que ele foi na prova. Era na mesa que as piadinhas de estar paquerando surgiam. Paquerando é do mesmo tempo de merenda. Do mesmo tempo do Autorama. Satanás tem desfigurado a mesa. Ele também tem envenenado a mesa, trazendo confusões, reclamações, já que não temos tempo para conversar, na hora que a gente senta para comer, aí o tempo vai fechar. E a gente começa a exalar o veneno daquilo que está guardado no nosso coração, porque esse é o único momento que a gente tem junto. Então é aqui que a gente vai acertar as nossas diferenças. Primeiro, ele tem desfigurado a mesa, depois ele tem envenenado a mesa, e por fim, ele destruiu a mesa. Porque hoje cada um come o que quer, a hora que quer e também se der. De vez em quando a gente se pega, quando a gente está em família, olhando cada um para o seu telefone. Anos atrás diziam que a televisão era o agente demoníaco dentro de casa. As famílias sentavam de frente para a TV, não conversavam mais, e olhavam para a TV, e na época que ela era analógica, ainda tinha um chifre lá que mostrava que era o chifre do diabo. Vamos falar o que do Instagram agora? Esses dias eu estava no escritório, dentro de casa, e minha esposa no quarto da nossa casa. E ela me mandou um WhatsApp. Ela não queria acordar o Pedrinho. E assim a gente vai vivendo. Nossas casas estão deixando de ser lares acolhedores para se tornarem albergues familiares. Não tem mais prazer de estar em casa. Eu sempre tenho pressa de chegar nos lugares. Eu não sei curtir o trajeto. Eu não sei curtir de um ponto ao outro. Eu quero chegar. E eu tenho muito prazer de ir para casa. Muito prazer de ir para casa. Eu falo que meu sofá é um altar. Eu amo comer a comida da minha esposa. E quando o Pedrinho nasceu, eu me comprometi a cada noite dar banho nele. Eu não ia dar mamar para ele durante o dia. Eu não ia trocá-lo durante o dia, e eu evito isso até de noite.
Diz que sacerdote não pode tocar coisa impura, né? Mas na hora do banho, eu preciso estar ali com ele. Eu preciso brincar com ele. Ele precisa segurar no rosto que tem uma barba grossa. É o papai. Eu quero curtir minha família. Eu escolhi isso. E nesse agito que nós vivemos, especialmente na capital, a gente não tem tempo e a gente justifica que estamos trabalhando muito, que estamos realizando muito para dar o melhor para o outro. E talvez o outro não queira coisas, queira a sua presença. Quantas vezes eu fui fazer semana de oração para a meninada, para a juventude, para os adolescentes, mas eu me lembro especialmente de uma. Chegou toda cortada e está na moda, né? Porque era isso que a gente ouvia, né? Está na moda. Fique em paz que está na moda. E a menina veio falar assim, pastor, o que eu mais queria é que meus pais estivessem comigo. O pai dessa menina que falou comigo é dono de metade de Caxias do Sul. Ela só queria estar com o pai e a mãe. Eu gosto muito quando Ellen White fala sobre família, sobre o lar. Ela diz assim no livro O Lar Adventista, e eu indico essa leitura. Há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. O vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos da terra. Foi designado a ser uma bênção à humanidade. Aqueles que dizem não ter tempo para a família não deviam ter tomado sobre si responsabilidade de tê-la. Dedique tempo à sua família. Ponha de lado os cuidados e a correria dos trabalhos do dia a dia. Sabe, nessa igreja tem um ministério para cuidar das famílias. No dia 16 de junho vai ter uma renovação de votos aqui. Eu convido você para participar. Meu sogro perguntou para minha sogra essa semana. Minha sogra perguntou para meu sogro: amor, se a gente voltasse no tempo, você casaria comigo de novo? Ele falou: sim. Falei: meu Deus. Eu falei: vocês não podiam ter feito isso longe de mim? Mas ele casaria de novo. E esse foi um momento bonito na sua vida, você lembra? Você que é casado, parado lá, que nem um paspalhão, ninguém levantou para você entrar. Você olhando lá para fora, todo mundo olhando lá para fora. Quando ela entra, todo mundo levanta. Você lembra como ela estava bonita e deslumbrante? Provavelmente você nunca tenha visto o seu marido tão cheiroso, perfumado e tão bem arrumado depois disso. Segura a mão dela aí agora. Jó é uma marca no casamento também, porque numa geração onde a poligamia era uma marca, ele só tinha uma mulher. Ele vivia um nível familiar dentro do plano divino. E os seus filhos representavam a bênção da existência. Essa igreja cuida das famílias. Mas é importante que lá na sua casa você cuide da sua família. A gente vai ter um encontro de famílias em outubro. Vai ser muito legal. Vai ser muito espiritual. Mas a gente precisa chegar até lá. A gente precisa chegar de mão dada. A gente precisa chegar junto, unido, todo dia. Mas a família de Jó não celebrava a vida só à mesa. Jó era um homem piedoso, era um homem que dedicava a sua vida a Deus. E ele fazia de tudo possível para que nesses encontros houvesse ocasião para uma observância religiosa.
Ele considerava cuidadosamente o bem-estar espiritual da família. Eu me lembro que eu acordei muitas madrugadas e vi minha mãe ajoelhada na cama, lá no pé da cama, orando por mim e pelo meu irmão. Por algum motivo, ela gastava mais tempo no pé da minha cama. Mas eu vi minha mãe orando por mim. Faz quanto tempo que você não ora pelos seus filhos? E continua reclamando das notas baixas do menino. Faz quanto tempo que você não ora pelo seu pai, pela sua mãe? Faz quanto tempo que você não ora pela sua esposa, pelo seu marido? Faz quanto tempo que vocês não fazem um culto juntos? Isso é um elemento básico da relação. E eu tenho percebido que se você quer proteger seu filho, existem 3 elementos estabelecidos, talvez por Deus, eu imagino, que é uma proteção para os filhos, mas a gente vê todas essas instituições em decadência. Primeiro, a família, a educação moral, a escola ofertando a educação formal e a igreja ensinando a educação espiritual. E eu tenho visto cada vez mais adventistas não praticantes, cristãos não praticantes. E quer que a família seja uma bênção, e quer que haja alegria, quer que haja prazer. Eu não estou dizendo que é uma barganha, que é uma troca, mas existem proteções, família, igreja e educação, que cada vez está em ruína. E se a gente não cuidar, se a gente não zelar, isso vai de mal a pior. Eu me lembro que no internato eu tinha um amigo, e um dia na conversa ele falou assim, que lá na casa dele, lá em Rondônia, eles acordavam às 5 para fazer o culto. Eu faço parte dessa galera aí do clube das 5. Eu curto acordar cedo. Mas acordar às 5 para fazer culto com adolescente, meu irmão, ou tu é Jesus ou tu é a imagem dele. Cara, acordava às 5. Falei, ser crente é uma coisa, mas ser muito crente é outra. Ele estava na faculdade, a irmã dele também. Falei, e como é que era? Cara, a gente fazia o culto lá e era da hora. E depois, tinha que ficar acordado? Não, ele deixava a gente voltar a dormir. Entendi. E de noite? De noite tinha culto. Falei, meu Deus. Ele queria que fosse fazer semana de oração lá. Eu falei, e os convidados? Acorda para o culto também. Entendi. Hoje eu tenho uma família. Eu entendo a importância de fazer culto. Eu falei, cara, mas culto às 5 deve ser doído, né? Ele falou assim, não. Meus pais sempre criaram formas para o nosso culto ser gostoso, desde manhãzinha. Mágicos. Esse camarada hoje, ele é missionário. Lá num cantão de Rondônia. E a irmã dele, casada com um missionário. Eles não precisam de um emprego. Eles têm herança. Mas eles aprenderam a encontrar Jesus de manhã para viver com Ele durante o dia. E eles estão vivendo, refletindo Jesus o dia todo no cantão lá de Rondônia. Porque aprenderam em casa que o culto é parte elementar. Que a vida também é celebrada de maneira religiosa. Ainda que eu seja um religioso, eu tenho minhas críticas à religião contemporânea. Eu entendo que espiritualidade é a minha relação com Deus, mas a religião é a forma como eu vivo essa espiritualidade. A religião é o meu reflexo do Evangelho. Eu concordo que daqui a algum tempo
Na verdade, hoje, nós já deveríamos estar pensando, repensando um modelo de culto para as novas gerações. Para quem está sem cabelo e ficando de cabeça branca, isso daqui está ok. Para as novas gerações, não. Ou a gente repensa isso, ou a gente vai, mais uma vez, ter um elemento em que a igreja vai para a decadência. E por que a igreja é importante nisso daqui? É porque aqui a gente alinha a visão de Deus e do reino dele. A gente não sai daqui mais santo, mas a gente sai daqui mais alinhado. Jó vivia uma vida religiosa intensa com a sua família. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Cuida da sua família. Cuida da sua família. Diz eu te amo. É bonito. É bonito. Mas eu não posso falar de Jó e não tratar o problema do sofrimento, né? O problema do mal. A Bíblia vai dizer, no verso 6, que os filhos de Deus foram para uma reunião. E o capiroto foi junto. Ele se sentiu no direito de ir lá representar essa terra. E, de fato, ele era o representante dessa terra. Foi vendido, foi lavrada a escritura para ele quando Adão e Eva aceitaram comer do fruto da árvore do conhecimento e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E ele passou a ser o representante dessa terra, só que eles venderam essa terra por um preço muito baixo. Preço de banana. Ou de fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em troca de um minutinho de prazer, de curiosidade, foi entregue a Satanás. E ele estava lá, nessa reunião. Ele não foi convidado. Mas uma vez que ele toma a iniciativa de ir onde não é convidado, Deus chega para ele e fala assim, de onde vens? Da terra? Entendi. Você viu lá na sua terra o meu servo Jó? Deus aqui tem uma derrapadinha de capricho, sabe? Você viu o meu filhão lá? O meu servo Jó, ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus e ele desvia do mal. Aí Satanás faz a acusação. É óbvio que ele é tudo isso. Mas você acha que, no verso 9, você acha que Jó teme a Deus debalde? Essa expressão debalde vem do hebraico rinã, que quer dizer de graça, ou gratuitamente, ou coisa do tipo. Você acha que é de graça que Jó te ama? Tira as coisas dele para ver o que vai acontecer. Imediatamente, o tempo fechou e os filhos morreram, e ele foi perdendo seus bens, e ele teve uma doença muito grave, e o mal foi estabelecido na vida de Jó. Seguramente o problema do sofrimento, o problema do mal, tem sido o maior desafio à fé cristã em todas as gerações. Por que pessoas boas sofrem? Se Deus é bom, por que existe a morte? Se Deus é todo-poderoso, por que existem as tragédias? Se Deus é amoroso, por que permite que uma criancinha nasça com uma doença? Hoje era para o pastor Andrei estar aqui, apresentando a filhinha dele. Mas eles estão velando e daqui a pouco vão enterrar o tio dele, lá no litoral. Na última semana, 2 famílias saíram para comemorar o aniversário de 15 anos da sobrinha. O Jonatas Krieger, funcionário da Igreja Adventista, estava lá com a família para comemorar o aniversário. Aqui no Brasil, a mãe morre de câncer e, algum tempo depois, as 6 pessoas que viajavam para o Chile morrem envenenadas com gás. Por que pessoas que amam a Deus morrem de forma tão trágica? Kevin Carter, ele ganhou o prêmio Pulitzer em 94, pela foto que você vai lembrar, no Sudão, um menininho
abaixadinho no meio do campo, e atrás dele um urubu, esperando aquela criança morrer para comer os seus restos mortais. Dia 2 de setembro de 2015, o pequeno Alan Kurd, prostrado à beira do mar Egeu, na Turquia, camisetinha vermelha, bermudinha azul. Seus pais morreram, o seu barco tombou, o pai não morreu, mas muitas pessoas morreram no trajeto que aquele garotinho fazia. Se Deus é bom, por que coisas tão ruins acontecem? Eu não tenho resposta. A Bíblia também não se propõe a responder essas perguntas. O que eu tenho plena segurança e certeza é que isso não foi plantado por Deus. O que eu acho, num instante, uma grande tolice, por outro lado, uma grande injustiça, quando a tragédia chega à nossa vida, a gente perguntar: por que, Senhor? Como se Ele fosse o originador, o causador, o arquiteto daquilo. Mas a gente precisa lembrar que quem criou o mal foi o inimigo dele. E o que é muito singular é quando eu leio no livro Grande Conflito, Ellen White diz que era necessário que o mal amadurecesse. Porque onde há amor, existe liberdade. Eu preciso escolher viver dentro desse plano ou não. E de forma geral, o mal que é causado nesse mundo é muito marcado pelo meu egoísmo, é muito marcado pela minha traição, pelos meus equívocos. E, naturalmente, não por uma iniciativa divina. Epicuro, um filósofo grego, ele escreveu o que a gente conhece como paradoxo de Epicuro. Ele disse assim: o Deus deseja remover o mal desse mundo, mas não pode fazê-lo, ou ele pode fazer, mas não quer. Ou ele não tem capacidade nem vontade, ou ele não tem, de fato, vontade nem capacidade de fazer. Se ele tem vontade, mas não tem capacidade, isso mostra fraqueza, o que é contrário à natureza de Deus. Se ele tem capacidade, mas não a vontade de fazer, de tirar o mal, então ele também é mau. E isso não é menos contrário à sua natureza. Se ele não tem nem capacidade, nem vontade de tirar o mal, então Deus é ao mesmo tempo impotente e mau, e, consequentemente, não pode ser Deus. Mas se ele tem tanta capacidade e vontade de remover o mal do mundo, única posição coerente com a sua natureza, como pode haver mal no mundo? Epicuro, ele não era ateu. Ele só não acreditava que Deus estava interessado nos assuntos humanos. Fato é que o mundo é mau. Está dominado pela maldade, pelo pecado, e a influência satânica está diretamente interferindo na nossa existência. Tenho percebido que temos muitas perguntas e raríssimas respostas. E aquilo que é respondido nem sempre é perfeito e existe algum tanto de subjetividade. Mas a história de Jó não termina nessa lamúria. Jó, num determinado momento, ele vai erguer as mãos e vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Jó, em cima de uma pequena fornalha, para aliviar suas dores, se coçando com cacos, ele diz assim: ainda que ele me mate, nele confiarei. Se a fé não é suficiente para enfrentar a dor e o sofrimento, eu não sei mais o que é suficiente, porque eu não preciso de fé para acreditar que 2 mais 2 é igual a 4. Eu não preciso de fé para crer que o sol está lá fora ao meio-dia, mas eu preciso de fé, sim, para acreditar que Deus intervém no mundo caótico. Eu preciso ter fé, ainda quando eu vejo uma criancinha sofrendo por consequências de outrem. Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele se levantará.
E nessa minha carne apodrecida, Jó 19:25, nessa carne que está caindo, eu verei a Deus com os meus olhos, esses olhos podres e praticamente cegos. Nessas condições, eu verei a Deus, mas eu sei que Ele virá, Ele se levantará a meu favor. E a história de Jó avança, e lá no capítulo 42, vai dizer que Jó orava pelos seus amigos. Seus amigos vieram, ficaram com ele uma semana quietos, fazendo sabe o quê? Velando o homem vivo. As condições dele eram as piores. E Jó começa a falar de Deus, e Jó começa a falar como se ele fosse o criador de Deus, e Deus fica muito tempo calado na história de Jó, mas eu preciso lembrar de uma coisa: o fato de Deus estar calado em silêncio não quer dizer que ele esteja inativo. Deus é capaz de agir no silêncio, da mesma forma que Ele foi capaz de criar o mundo com a palavra. A Bíblia vai dizer no Jó 42, se você quiser acompanhar comigo, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Jó 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu em dobro tudo o que antes possuía. Verso 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque Jó veio ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E teve outros 7 filhos e 3 filhas. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus deu para ele tudo em dobro. Tudo em dobro. Ou existe um equívoco literário, ou um erro matemático, ou uma providência divina. Porque nem tudo foi dobrado. Jó não passou a ter 14 filhos e 6 filhas. Não existe erro escriturístico, tampouco uma continha simples. A resposta de Deus é que a gente não vai ter todas as soluções para os nossos problemas nessa terra. Como eu, Jó acreditava na ressurreição. E como Jó intercedia pelos seus filhos. Provavelmente, no dia da ressurreição, os seus filhos que foram vítimas dos ardentes novos irmãos da segunda fase de Jó. E Jó vai ter em dobro os seus filhos. Onde? No céu. Se essa terra não dá resposta para todas as nossas perguntas, no céu e em toda a eternidade, a gente vai ter tempo suficiente para tirar as nossas dúvidas. Eu quero lembrar você, que nesse mundo a gente vai passar por momentos ruins, difíceis. As nossas famílias vão sofrer diante das circunstâncias. Ou a gente aprende a cuidar, a blindar a nossa casa, ou a gente vai ruir do mesmo jeito que está ruindo esse mundo. Ou a gente confia, tem esperança na volta de Jesus, naquilo que Ele vai fazer, ou a gente vai viver sofrendo até que Ele venha. Eu creio na ressurreição. E eu espero esse dia. Eu quero ver o encontro dos filhos velhos com os filhos novos. Eu quero ver meu avô. Eu quero ver Jesus. Eu quero sentar na mesa dele. E até quem estiver lá no fundo dessa mesa não vai ter problema de enxergar o rei. Não tem mais miopia, estigmatismo e nada disso. Eu desejo o céu. Eu desejo o reino. Mas eu estou muito mais ansioso para ver esse rei, esse redentor que se propôs a vir. Você não quer cuidar da sua casa um pouco mais? E prepará-los para a eternidade? Você não quer cuidar um pouco mais dos seus filhos e da sua esposa, do seu marido? Pastor, ele não merece. Eu sei.
Você acha que eu mereço o céu? Você acha que eu sou digno de estar aqui onde eu estou? Abrace mais. Ame mais. E devote mais tempo com a sua família e com Deus. Não viva só como comunidade, que a gente viva isso como família. Que a paz de Deus esteja na nossa casa. Que vivamos juntos todo dia. Eu e eles. Nós e Ele. Que Deus te abençoe. Fique de pé. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a alegria do amor e da paz em nossa casa. Que ali haja carinho e respeito, que seja o nosso que os umbrais das portas estejam pintados com o sangue do Cordeiro e sejamos reconhecidos como teus filhos, teus servos e discípulos, Pai. Nos dê um sábado feliz. Que tenhamos, nas próximas horas, uma comunhão muito íntima com a nossa casa e com a tua casa. É a nossa oração por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê um sábado feliz. Hoje às 17 e às 19 horas, programa Viva. Bom sábado.